Um dia, uma garota chamada Ara pensou sobre o fato de que os moradores precisavam de trabalhadores. Ela alegou para suas amigas que precisavam de um homem e que isso era essencial para o bem da própria aldeia. No entanto, outra garota, chamada Milia, acreditava que, neste país, as aldeias eram compostas apenas por meninas e que elas não conseguiriam lidar com o trabalho pesado sozinhas. Milia percebeu que Ara odiava homens, mas, pelo bem da aldeia, ela achava que valia a pena suportá-los. Então, uma garota chamada Kiri se perguntou onde poderiam encontrar esses homens. Kiri tinha certeza de que ninguém viria para uma aldeia tão isolada e de difícil acesso. Foi quando Lin sugeriu que deveriam sair à procura deles, já que precisavam urgentemente de trabalhadores. Porém, preocupada, Ara lembrou a todas que a aldeia estava localizada nas profundezas das montanhas, tornando a busca por homens ainda mais difícil. De repente, as meninas ouviram um barulho vindo do lado de fora. Sem pensar, Ara saiu correndo da cabana e olhou para o céu. Para sua surpresa, viu algo inimaginável, um objeto brilhante, parecido com um meteorito, caindo em algum lugar próximo. Nesse momento, todas as meninas já haviam saído da cabana e observavam o fenômeno. Milia presumiu que poderia ser uma estrela cadente. Ara, por outro lado, acreditou que poderia ser um homem voando. Alguns meses antes, um urso furioso vagava pela floresta, aterrorizando a todos com seu rosnado. Cavaleiros, claramente despreparados para enfrentá-lo, tentaram detê-lo. No entanto, o urso não hesitou e partiu para o ataque. Os cavaleiros não faziam ideia de onde aquele urso havia surgido e, em meio ao pânico, tentaram ajudar seus companheiros feridos. Porém, muitos já não conseguiam sequer se manter em pé. Quando o urso estava prestes a massacrar os cavaleiros, a ajuda chegou. Um certo rapaz, que lidou com a fera em um piscar de olhos, surgiu através da poeira. Ele ficou satisfeito por ter derrotado rapidamente o monstro, pois sabia que o urso poderia invocar outros com seu rugido. O salvador era um jovem chamado Ren Wolfield. Apesar de estarem aterrorizados, os cavaleiros começaram a repreender Ren por sua demora e o culparam por quase terem sido mortos. O comandante então declarou que iriam recuar e deixar o restante do combate para Ren. Porém, o rapaz afirmou que já era tarde demais para fugir. Descobriu-se que a equipe já estava cercada. O urso havia conseguido invocar uma grande quantidade de monstros com seu rugido. Os cavaleiros se esconderam atrás das árvores, sem saber o que fazer. Eles não tinham coragem para lutar e apenas esperavam por Ren. No entanto, o rapaz permaneceu calmo e pediu que não se preocupassem. Ele não se importava com o número de inimigos. Quando os monstros rugiram novamente, Ren ativou sua habilidade de pensamento acelerado e observou os arredores. Enquanto ele analisava a situação, os cavaleiros já estavam se despedindo de suas vidas. Ren, por outro lado, percebeu que havia mais monstros do que o normal naquela noite. Ele especulou que poderiam ser mais de 100. Usando uma técnica de reconhecimento, ele confirmou o número exato de inimigos e, em seguida, ativou a detecção de trajetória, permitindo-lhe prever os movimentos das criaturas. Com tudo pronto, Ren começou a liberar sua energia mágica. No instante em que os monstros avançaram, ele finalmente cancelou seu pensamento acelerado. As patas das feras estavam a poucos centímetros de seu rosto quando ele balançou sua mão. Em um instante, as cabeças dos monstros começaram a rolar pelo chão. O vento cortante de sua lâmina mágica eliminou cada um deles, sem que tivessem a menor chance de reagir. No final, tudo o que restava eram os restos dos monstros espalhados pelo chão. Os cavaleiros ficaram estupefatos com a rapidez com que Ren derrotou tantas criaturas. Para eles, parecia que o jovem era um verdadeiro demônio. No entanto, isso não importava, pois agora os monstros estavam mortos e começaram a se transformar em pedra. Um dos cavaleiros, encantado com uma dessas pedras, acreditou que poderia viver confortavelmente para o resto da vida se apegasse para si. No entanto, ele foi rapidamente lembrado de que não poderia ficar com aquilo. Ren, por sua vez, olhou ao redor para se certificar de que não havia mais inimigos por perto. Enquanto isso, os cavaleiros continuavam a coletar as pedras deixadas pelos monstros, animados com a facilidade da caça sob a proteção de Ren.
Entretanto, Ren não era um simples guerreiro. Ele pertencia a uma família de feiticeiros antidemoníacos há 15 anos. Na verdade, ele havia renascido neste mundo e ainda se surpreendia com sua situação. Antes disso, ele era apenas um trabalhador de escritório comum. A última coisa de que se lembrava era de estar bebendo sozinho em casa. Ele nem sabia se tinha morrido de álcool ou por outro motivo, afinal, tinha apenas 33 anos. Mas isso não importava mais. Agora, Ren era um feiticeiro antidemoníaco. Aristocratas antidemoníacos viviam perto de habitats de monstros, como a floresta demoníaca e os vales dos monstros. Eles eram obrigados a caçar essas criaturas para garantir a segurança do país. No entanto, eram aristocratas apenas no nome. Ren nunca foi tratado como nobreza. Quando ele retornou à câmara onde já o aguardavam, foi recebido com elogios pelo seu bom trabalho. À sua espera, sentado com os pés sobre a mesa, estava o mordomo do exército da fronteira do Santo Reino. O mordomo admitiu que, desta vez, Ren surpreendeu a todos, pois matou tantos monstros que ele queria recompensá-lo por isso. Ele apontou para a bolsa na mesa e acrescentou que era sua recompensa, mas Ren pôde ver que não havia moedas suficientes na bolsa, o que o irritou. O mordomo, por outro lado, não viu problema nisso. Ele lembrou Ren de que ele existia apenas pela graça de seu rei. O mordomo argumentou que Ren já era muito rico, então não deveria reclamar. Ren não se opôs e apenas acrescentou que estaria na cidade se alguém precisasse dele. Enquanto caminhava, pensou que gostaria de obter mais. Falando nisso, já fazia muito tempo que ele não ia a cidades mais de um mês. Acidentalmente tropeçando na casa de um conhecido, Ren se perguntou se ele estava bem. Sem pensar muito, decidiu visitá-lo. Seu amigo era um homem chamado Zur, que Ren não via há muito tempo. Zur ficou feliz em vê-lo e começou a perguntar como ele estava, já que não aparecia há tanto tempo. Ren respondeu, tristemente, que estava fazendo tudo sozinho de novo. Isso fez Zur respirar fundo. Ele pediu que Ren dissesse se precisava de trabalho, afinal, nesse ritmo, acabaria se dirigindo para o túmulo. Era Ren quem sempre matava monstros em missões, enquanto os cavaleiros covardes ainda estavam entretidos. Depois, Ren perguntou se Zur tinha algo novo em relação aos livros. Quando Zur mostrou os livros sobre magia, os olhos de Ren brilharam. O garoto se maravilhou com o quão incríveis e raros esses livros eram. Zur havia guardado esses livros especialmente para ele, pois sabia que Ren gostaria deles afinal, sempre foi atraído por novos conhecimentos de magia. Mas o que poderia ser feito? Ren sempre se esforçou pela perfeição, pois ainda havia muito inexplorado na magia antiga. Pegou os livros e começou a lê-los diretamente de Zur. Ele percebeu que a linguagem da magia era muito parecida com a linguagem de programação de seu mundo, então pôde entendê-la facilmente. Ren ficou fascinado pelos livros sobre magia estelar e magia da criação. Zur, por outro lado, estava curioso sobre a pesquisa de Ren sobre maldições. Ele tinha ouvido falar que aristocratas demoníacos nem mesmo viviam até a idade de 40 anos, o que o alarmou. Tal declaração fez Ren ficar em silêncio, mas Zur pediu que ele dissesse algo. Então, Ren sorriu e pediu que não se preocupasse. No entanto, Zur argumentou que não conseguia evitar a preocupação. Afinal, Ren já tinha 15 anos e nem notaria quando chegasse aos 40. Zur não entendia por que Ren levava a maldição tão levianamente. Ren hesitou por um momento, pois era verdade que feiticeiros antidemoníacos não podiam viver além dos 40 anos devido à maldição. Então, decidiu tranquilizar Zur, dizendo que havia progresso na pesquisa sobre a maldição. No entanto, se houvesse alguma informação dos ancestrais dos feiticeiros, ele certamente se sentiria melhor. Ren também percebeu que Zur estava um pouco triste hoje. Por isso, perguntou a ele o motivo. Zur confessou que logo teria que deixar o país. Disse a Ren que havia decidido ir morar com seus netos, e por isso, estava fechando a loja e se desfazendo de seus livros. Ren ficou feliz por ter comprado todos os livros de Zur, embora levasse mais de um dia para transportá-los. Ainda assim, achava que a magia antiga era algo muito útil. Esticando a mão sobre um dos livros, Ren usou o feitiço Vault,
e o livro rapidamente vaporizou. Vault era um feitiço de magia estelar. Com ele, Ren podia transportar qualquer coisa que tocasse para outro espaço. E se esquecesse do que já estava lá, podia usar outro feitiço, List, que lhe permitia ver quais itens havia colocado no Vault. Tudo estava no lugar. Ren achava essa magia extremamente útil, pois conseguia ver o que estava armazenado. O garoto não fazia ideia do que faria sem essa habilidade. Essa magia era usada pelos ancestrais de uma civilização antiga, então Ren achava que não era uma boa ideia abusar desse poder em público. No final, decidiu terminar rapidamente de mover os livros. Quando já estava caminhando livremente para fora da cidade, pensou no fato de que, apesar de ter dominado tantos feitiços antigos, ainda não conseguia lidar com sua própria maldição. Nesse caso, assim que completasse 40 anos, ele morreria. Mas certamente não queria tal fim para si mesmo, então buscava maneiras de evitar esse destino. A propósito, Ren acabou de lembrar que precisava colher vegetais da horta hoje. Quando finalmente parou em frente à sua casa, a cena que observou o horrorizou. Uma carruagem com cavalos estava parada bem no meio da horta de Ren. Os cavalos estavam comendo os vegetais da estufa. Indignado, Ren foi até os animais e ordenou que parassem de comer seus vegetais. Eles não faziam ideia de quão difícil era cultivá-los. Mas os cavalos claramente não se importaram. Naquele momento, alguém rudemente enfiou uma espada no chão, bem na frente do rosto de Ren. Quem diabos são vocês? Ren ficou indignado, mas o cavaleiro, apoiado na espada cravada no chão, disse que, naquele momento, o conde Renford estava naquele lugar, então estranhos não tinham permissão para entrar. Ren, relutante, declarou que aquela era sua casa e que os cavalos deles haviam comido suas plantações, portanto, deveriam fazer uma restauração. No entanto, o cavaleiro afirmou que estava apenas acompanhando o conde naquele momento. O conde, não convidado, apareceu e saiu livremente da casa de Ren. Com um sorriso no rosto, chamou Ren de "o meu filho" e sugeriu que deixassem a conversa para mais tarde, pois Sua Majestade o havia convocado. Disse que Ren deveria se apressar e se preparar. Ren ficou pasmo ao ouvir essa declaração. Ele me chamou de filho. Isso significa que ele é meu pai? Era a primeira vez que via o conde, e ainda assim não entendia por que ele viera vê-lo. O conde percebeu sua surpresa, mas pediu que discutissem isso depois, pois a noiva de Rens, de quem ele próprio não sabia nada, o aguardava na capital. É a princesa deste país, a jovem Amila. Ouvindo isso, Ren ficou estupefato novamente, mas, mesmo assim, partiu com seu pai para a capital. 2 meses depois, Ren estava pronto para conquistar o coração da princesa. O conde pediu que ele fosse mais sério e focado, mas o garoto estava claramente nervoso. O conde explicou que, como os feiticeiros antidemônios não viviam muito, ficou decidido que, em vez de caçar demônios, Ren se casaria com a princesa deste país. Ren, no entanto, já tinha ouvido essas palavras de sua mãe. O conde acrescentou que, se Ren falhasse, um noivo seria escolhido entre os filhos de outras famílias de idade semelhante à dele. Ren ficou intrigado ao ouvir isso. O conde, ao olhar para seu rosto, percebeu que ele não sabia de nada. Nervoso, declarou que, se Ren se casasse com a princesa, eles se tornariam parte da família real. É imperativo que você faça isso. Toda a responsabilidade está em suas mãos. No final, o conde perguntou a Ren, que permanecia em silêncio, se ele estava ouvindo. Ren sorriu e respondeu que sim. O conde já estava animado por logo se tornar mais do que apenas um conde. Pediu que Ren agradecesse a sua mãe por tê-lo dado à luz neste mundo. No fim, disse que acreditava nele. Essas palavras, no entanto, apenas entristeceram ainda mais Ren. Ele sabia que seu pai não acreditava nele de verdade e que estava apenas fazendo tudo por si mesmo. Quando sua mãe estava morrendo lentamente por causa da maldição, seu pai nem sequer tentou agir como tal. Agora, a única razão pela qual lembrava que era pai era óbvia, ele ansiava pelo poder da família real. Era por isso que estava forçando Ren a se casar com a princesa. Ren percebeu que sua vida estava perfeitamente bem até que seu pai o arrastou para seus jogos políticos. E para piorar,
Ele achava a princesa feia. No entanto, ao vê-la, seus olhos brilharam. A primeira vez que olhou para ela, achou-a adorável, uma verdadeira beleza. Mas, quando a cerimônia estava prestes a começar, a princesa se desculpou com o rei, visivelmente culpada. Por algum motivo, ele segurou a mão da garota, mas não entendeu o motivo do pedido de desculpas. Finalmente, o início da cerimônia foi anunciado. Sua Majestade começou a discursar. De repente, a porta do salão se abriu. Um certo rapaz entrou no salão e, ajoelhando-se diante do rei, primeiro se desculpou e, em seguida, pediu que reconsiderasse sua decisão. O rei, sentado em seu trono e coçando sua longa barba, perguntou: "Quem é você?" O rapaz insolente respondeu: "Meu nome é Cheques. Sou o filho mais velho do duque de grande altura." Toda a situação parecia muito suspeita para Arém. O mais estranho era que ninguém dizia nada. Mesmo sendo o filho do duque, interromper o noivado da família real era algo inaceitável. Embora Arém não quisesse esse noivado, percebeu que aquela não era a maneira certa de lidar com a situação. Em certo momento, também notou que todos os convidados tinham expressões muito estranhas. Então, Cheques se dirigiu ao rei e disse: "A princesa tem o direito de se casar por amor." Naquele instante, a princesa estremeceu. Ela soltou a mão de Irem e se afastou dele. Foi nesse momento que Irem finalmente entendeu tudo. Isso já estava planejado há muito tempo. Todos os presentes, exceto Irem e o conde, obviamente sabiam o que aconteceria ali. O rei, já tendo ouvido Cheques e entendido seu ponto, se virou para o conde Renford e perguntou o que ele pensava sobre a situação. O conde estremeceu ao ser diretamente questionado por sua majestade. Com as mãos trêmulas, declarou: "O noivado entre bruxas é uma tradição transmitida desde a época dos primeiros reis. É um costume sagrado e não deveria ser quebrado." Após ouvir o conde, o rei se voltou para Arém e perguntou: "E você? O que pensa sobre isso?" Arém se ajoelhou diante do rei e declarou: "Os nobres têm lutado contra demônios há muito tempo. Morto e verdadeiro há 5 anos. Arém assumiu esse papel. Ele achava que era melhor romper seu noivado agora, pois poderia haver problemas maiores no futuro." Pelas palavras de Irem, o rei percebeu que ele tinha apenas 15 anos e perguntou se ele estava lutando contra demônios desde os 10. Irem respondeu que sim, absolutamente. Para ele, isso era algo comum. No entanto, os convidados começaram a sussurrar. Eles achavam que o garoto estava falando bobagens, afinal, nem mesmo soldados de elite conseguiam sobreviver na floresta demoníaca. Como uma criança poderia matar demônios? O rei percebeu a descrença dos convidados e pediu a Arém que explicasse como ele lidava com os demônios. Arém, por outro lado, não entendia por que eles queriam saber disso, mas decidiu compartilhar algumas informações enquanto demonstrava ao mesmo tempo: "Eu uso um feitiço chamado Lâmina de Vento." Essas palavras fizeram os convidados zombarem. Eles começaram a rir e apontar os dedos para Arém. Até o rei riu ao ouvir isso. Afinal, Lâmina de Vento era considerada uma magia fraca, incapaz de matar demônios, e absolutamente qualquer pessoa possuía esse feitiço. Mas Rei não entendeu por que estavam rindo. Ele acreditava que, se desenvolvesse esse feitiço corretamente, se tornaria muitas vezes mais forte e consumiria muito menos mana. Neste ponto, o rei declarou que havia tomado sua decisão. Agora, ele estava cancelando o tratado. Essas palavras surpreenderam Ren por algum motivo. O rei, entretanto, alegou que há muito queria se livrar dessa tradição adotada pelo primeiro rei. Ele pensava que lidar com demônios usando apenas a magia básica de lâminas de vento não era divertido nem para uma piada. Neste momento, o conde percebeu o quão ruim a situação estava e tentou dizer algo, mas estava muito tenso para fazê-lo. Os cavaleiros se aproximaram dele e pediram que se retirasse. Foi assim que tudo terminou. Os nobres antidemônios foram abolidos, e o conde e Irem foram expulsos do banquete. O conde culpou Irem por tudo e o expulsou da família. Em suma, ele abandonou Irem.
Agora, após o pedido ameaçador de seu pai para que nunca mais fosse visto por ele, Ren era um plebeu. Não importava o que dissesse, ninguém se importava. Dessa lição, Ren aprendeu uma coisa: deste mundo era muito difícil de se viver. Ele se deitou despreocupadamente na grama e percebeu que, de repente, estava desempregado. O garoto não entendia como iria viver agora. Afinal, não seria capaz de se sustentar apenas com uma pequena horta, e, em outros países, não havia trabalho a ser encontrado. Quem, em sã consciência, contrataria um sem-teto? Esses pensamentos desagradáveis giravam na cabeça de Ren. Então, ele pensou em se tornar um aventureiro, já que tinha experiência em matar demônios. No entanto, ele percebeu que, depois do que tinha acontecido, provavelmente não seria aceito. Mas, de repente, o garoto teve uma epifania. Ren decidiu tentar algo novo. Enquanto se recuperava, resolveu deixar o país. Ele já tinha pensado nisso antes, porém não podia, pois os aristocratas antidemônios eram proibidos de sair. Agora, no entanto, ele poderia fazer o que quisesse. Ren começou a pensar em um plano. Ele percebeu que seria muito difícil ir a pé, então decidiu tentar pelo ar.